Capítulo 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão: o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque, como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita, e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto, em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão, e louvarão ao Senhor, e os que o colherem, beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras. Arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão, povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Eventos finais. Capítulo 16. O fim do tempo da graça. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo da terminação do tempo de graça. E respondo que tenho apenas esta mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A imposição da lei dominical precede o fim do tempo da graça. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. O que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja, para realizar seus próprios fins. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. O tempo da graça terminará quando for concluído o selamento. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro em confusão. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para outro no céu. Um anjo, com um tinteiro de escrivão ao lado, voltou da terra, e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus,
que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançaram o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: Está feito. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mas, conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Ainda os 4 ventos, sobre os 4 cantos da terra, estão sendo retidos, até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: Está feito. O tempo da graça terminará, repentina e inesperadamente. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentina e inesperadamente, numa ocasião em que menos o esperamos. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu, a saber que Deus nos aceita. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios, mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e do amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. A atividade humana depois da terminação do tempo da graça. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra, em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá semelhança do zelo para com Deus. O trigo e o joio deverão crescer, ambos juntos até a ceifa. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos hão de estar, até o fim, em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo expectante estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo no moinho. A descrença e os prazeres proibidos continuam. O ceticismo e o que é chamado de ciência têm, em grande medida, minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias. Erros e fábulas são aceitos de bom grado, para que eles possam seguir o caminho da condescendência pessoal e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Mas, em meio à sua descrença, iníquo prazer, será ouvida a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando tudo em nosso mundo for buliçosa atividade, imersa em egoísta ambição de lucro, Jesus virá como um ladrão.
Quando professa o povo de Deus se tiver unido com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Os homens estarão inteiramente absortos nos negócios. Quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras, mas o consideraram um entusiasta fanático. A destruição que ocorreu encontrou os desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Agricultores, negociantes, advogados, comerciantes estarão inteiramente absortos nos negócios, e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Quando pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes e pretensos bons homens exclamarem: paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço. A figura de um animal andando na selva em busca da presa, e eis que de repente ele é apanhado na disfarçada armadilha do caçador. Quando os homens estão despreocupados, elevados nas diversões, absortos em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios, correndo a vida sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo, e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. Satanás deduz que terminou o tempo da graça. No tempo de angústia, Satanás instiga os ímpios e eles cercam o povo de Deus para destruí-los. Mas ele não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados. Mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Fome da palavra. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus, proferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então, os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar, e do norte até o ocidente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Não mais orações pelos ímpios. Os ministros de Deus terão realizado o seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência. Oh, então quão depressa casas, terras e dólares que foram avaramente acumulados e acalentados e firmemente agarrados seriam dados em troca de alguma consolação pelos que professaram a verdade, mas não viveram de acordo com ela, para que fosse explicado o caminho da salvação, ou para ouvir uma palavra de esperança, ou uma oração, ou exortação de seus pastores. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede nunca será mitigada, e eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão decididos e resolvidos para sempre.
é um tempo terrível e espantoso. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, o pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido a seus mandamentos. Em tal tempo como esse, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor. O caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa a separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não têm. Então se cumprirão as palavras de Cristo. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida. Mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam os seus mandamentos. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento e palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, e isso havemos de permanecer por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Outra oportunidade não convenceria os ímpios. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Esta é a nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos serão feitos suas decisões. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Os que se desviaram da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda oportunidade. Não haverá um milênio temporal. Se depois que o Espírito Santo trouxe convicção aos seus corações, resistirem à verdade e usarem sua influência para impedir que outros o recebam, eles nunca se convencerão. Não buscaram a transformação do caráter no tempo de graça que lhes foi concedido, e Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é definitiva. Amados, 11 de março de 2019. Em sonhos, fui levada a um bairro onde haviam algumas casas. Algumas eram de pessoas muito pobres e uma delas mostrava que o dono tinha mais dinheiro, mais poder monetário. Nas casas dos humildes, todos sentavam-se à mesa para comer em família e faziam os cultos matutino e noturno. Eles pareciam sorridentes, calmos, descansando do trabalho diário do campo. Depois, fui convidada para ir à casa abastada. Ao entrar, percebi que no primeiro andar estava preparada com muitas cadeiras, como se estivesse ali para ter um evento onde muitas pessoas pudessem ir. Esta casa tinha um segundo andar. Neste, um pódio de onde falavam aqueles que se dirigiam aos convidados. A família daquela casa tinha 3 filhas adolescentes e um filho varão, o mais novo, que era um bebê. O pai da família era muito teimoso e relutava na mensagem de salvação. Enquanto eu falava do pódio, no segundo andar para as pessoas que chegaram e ocuparam as cadeiras do primeiro andar,
Percebi que eram todos adventistas e eu reconheci muitos rostos lá e vi a lição da escola sabatina em suas mãos. Li para eles e, enquanto falava com eles, fixava os olhos naquela lição e a mente deles estava extasiada nisto. Parei a exortação e perguntei: quem está interessado no que está sendo falado? Uma senhora, então, levantou a lição da escola sabatina e disse: isso é muito melhor. Eu não posso parar de ler. Quando a mulher levantou a lição, meus olhos estavam fixos nela e na capa li as palavras ecumenismo. Eu imediatamente respondi à senhora: essa lição não é aprovada por Deus, aparte-se dela. Mas ela a acariciou e se agarrou a ela. Eu pedi a Deus então que algo acontecesse para abrir os olhos dessas pessoas. Então, naquele momento, saiu de dentro da lição desta senhora uma cobra, não muito grande, que a mordeu no lado do coração. Esta, então, caiu de lado, em cima de outra pessoa que estava ao seu lado. Então, vários ficaram escandalizados e começaram a jogar suas lições no chão. Pedi a um que as recolhessem e as levassem para fora, mas este, paralisado de medo, dilatou. E neste momento eu vi, como das outras lições, saíam também cobras que mordiam todos em seu caminho. Em voz alta e muito audível eu disse: saiam, saiam. Alguns correram para fora. Eu os vi deixando a porta da casa aberta. Pensei que as cobras sairiam, mas não saíram e permaneceram dentro. Continuei insistindo que eles saíssem, mas entorpecidos pelas cobras, não conseguiam encontrar a porta e eu os vi caírem, aniquilados pelo veneno destas. O chefe da família ficou enfurecido e, com suas 3 filhas, eles começaram a gritar e me expulsaram daquela casa. Em um instante, meus olhos se abriram e vi a grande testa daquelas filhas, algo escrito em cada uma delas: conformismo, sedução e procrastinação. Ao ver isso, meu coração se espantou e o pai delas me olhava com furor. Sua testa também tinha um letreiro escrito, mas este em inglês que dizia: Irmã de Babilônia. Veio à minha mente que a serva de Deus disse, há muitos anos, que corríamos o risco de ser uma irmã de Babilônia. Eu corri para fora daquela casa e, ao sair, vi um grande letreiro em sua porta que dizia: Apartai-vos dela e não toqueis no imundo. Lá fora, eu ajudava aqueles que puderam sair. Suas mordidas os faziam vagar, mas meu acompanhante me disse: dê isso a eles. Ele me deu uma jarra de vidro e um copo pequeno. E ele me disse: um copo pequeno para cada um. Então eu fui em um por um deles, e eles tomaram aquele líquido vermelho, e sua doença desapareceu. Então um por um se curou, e fomos então para as humildes casas num grande e belo campo, onde todos curados louvaram e glorificaram a Deus por sua grande salvação. Naquele momento eu despertei. Acordei grata a Deus por seu cuidado tão maravilhoso por cada um de seus filhos. Que o Senhor os abençoe. Amados, 12 de abril de 2020. Em sonhos, vi como muitos foram pegos de surpresa pela situação atual dessa pandemia e, sobretudo, diante das mudanças que estão ante todos nós, quando tudo isso já estava previsto. Os ouvidos surdos,
o poder arbitrário, o engano, o ódio pela verdade, os fizeram fechar seus ouvidos e estarem cegos diante da realidade. Muitos que hoje não deviam estar padecendo ante esses acontecimentos o estão, por fechar seus ouvidos ante as súplicas do Eterno. Vi angústia e desespero naqueles que dizem ser seu povo, o povo de Deus, mas somente de lábios. Vi muitos que subiram as montanhas há muito tempo atrás e desceram. Vi outros falarem mal da mensagem, da saída ao campo, e agora choravam amargamente. Outros que acumularam bens, e agora estes para nada lhes serviam ante o naufrágio da morte e da decadência. Também vi outros que por muitos anos lutaram, e debaixo de penúrias e pranto não desistiram de fazer a vontade de Deus. Ante acusações e desprezo, seguiram o caminho do Mestre. Vi como em 1999 um grupo saiu, e em 2001 saiu outro grupo. Também em 2008 outro grupo saiu, e logo em 2015 outro grupo saiu, e todos estes de cidades grandes para as pequenas, e logo para os campos, e logo para as montanhas. Me foi deixado saber que nessa reta final muitos se moverão, mas sairão por medo. Sairá uma multidão mista. Somente os que saírem por convicção não serão afetados pela primeira praga. Vi que ainda nas montanhas, os que não desfrutam o ideal de Deus em suas vidas, a saber, permitir que Deus molde seu caráter, serão apartados por Deus, e ali as pragas cairão sobre eles, e não terão pequeno socorro. Somente o pequeno rebanho que caminha por convicção, atrás das pegadas do Mestre, poderá subsistir. Queira Deus que cada um de nós, que estejamos querendo fazer a vontade de Deus, saiamos por convicção e estejamos nos lugares, nas montanhas, por convicção e não por medo. Porque quando conhecemos quem é Deus e o que Ele fez no passado, e que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, podemos descansar, confiantes, debaixo de suas asas e caminhar atrás de suas pegadas. Que o Senhor os abençoe. Testemunho do dia 3/3/2021. Em sonho, vi uma mãe a chorar amargamente, porque o seu filho estava ansioso por ir trabalhar no sistema, depois de já estar localizado onde Deus queria que os seus filhos estivessem, nas montanhas. O filho foi trabalhar, e eu vi que a mãe sofria ao ver como seu filho trabalhava arduamente, sem nenhum lucro. Um dia, a mãe não aguentou mais e foi à cidade à procura dele. Eu a ouvi orar fervorosamente a Deus e ouvi as suas orações. Ela disse: Senhor, por favor, deixa-me ver o meu filho, mesmo que seja pela última vez, para que eu possa despedir-me dele e contar-lhe do perigo iminente. Permita, Deus, que falando com ele possa reagir e voltar comigo. Eu a vi procurá-lo. Ao longe, o viu a trabalhar, exausto e a sofrer. O seu rosto refletia muita fadiga e angústia. Quando o viu, estava muito feliz e queria abraçá-lo, mas com algum medo. Esperou que o seu filho passasse perto dela. Quando ele se aproximou, ela o chamou e o filho correu para os seus braços. Ele era como uma criança perdida que lutava para regressar ao seu destino, mas não sabia como. A mãe disse: Filho, agora estás a salvo nos meus braços. E eu a ouvi perguntar: Como te sentes? Ouvi o filho dizer: Mãe, sinto que nada me pode acontecer agora. Obrigado por vir me buscar. Eu o vi sair do local de trabalho, descer algumas escadas e depois ir a um lugar
que ele disse à mãe onde queria ir pela última vez. Era um lugar onde se preparavam para os jogos, como um dia inteiro para crianças. Havia lá jovens, adultos, que se preparavam e chamavam as famílias para se juntarem a eles, naquele lugar, para se divertirem. Vi a mulher ali e um senhor que a conhecia. Cumprimentou amavelmente e disse: Venha, sente-se aqui perto do lugar de jogo com seu filho. E eu vi a senhora colocar-se ali. Muitos entravam neste lugar, outros se demoravam e outros estavam a incitá-la a vir. Quando tudo estava pronto, vi que receberam a todos e os ouvi dizer: Não moveremos mais estas coisas aqui, mas iremos mais para a planície, pois aqui estamos muito desequilibrados e temos de estar na planície para que o nosso grande dia de jogos possa ser calmo e normal. Em breve, um jovem abriu uma porta ao lado da mulher que entrou com seu filho, e eu vi controles que estavam lá. Ouvi um motor arrancar e todo lugar começou a mover-se pela estrada, como uma grande plataforma sobre rodas. Vi que a cada minuto estava a ganhar mais velocidade. Observei no início que tudo ia bem. A plataforma deslizava bem na rua e nas curvas, mas depois se via instável. Vi a mulher a dizer ao filho: Temos de saltar, porque essa coisa vai cair em algum momento. Enquanto ela ainda falava com o filho e o levava pela mão para saltar para fora do lugar, reparei que este enorme lugar de brincadeira, que descia a montanha sobre rodas, chegava à cidade e logo se aproximava a toda velocidade da linha ferroviária. Ouvi a buzina dos caminhos de ferro e os alarmes de parada do trânsito, indicando que o trânsito devia ser parado antes da linha férrea. Reparei que o jovem que controlava esse parque infantil sobre rodas não se preocupava com as indicações e não parava. Vi pessoas a olhar pelas janelas, que ficaram muito assustadas quando viram a linha férrea a aproximar-se a toda velocidade, e o seu alarme avisava que em breve passaria por aquele local. Logo vi o caminho de ferro à distância, e o jovem do parque rolante reparou nele e exclamou: Vamos passar primeiro que ele, não se preocupe. Ele acelerou o ritmo, e eu vi que o trem também vinha com velocidade. O trem chegou à frente do parque sobre rodas, que lutava para abrandar. Ao abrandar um pouco, reparei que a mulher, o filho e outro jovem saltaram para fora e os perdi de vista. Imediatamente o parque rolante colidiu com o trem e começou a desintegrar-se de ponta a ponta, como quando a madeira é introduzida num triturador e tudo o que resta é serragem. Não houve tempo para ninguém gritar. Todos os que ali ficaram foram desfragmentados. Os seus corpos foram procurados e ninguém os encontrou, enquanto o trem não sofreu apenas ligeiros arranhões. Porém nada nele pereceu. E este chegou ao porto seguro, onde vi que aqueles que saltaram dele estavam calmos, mas com grande espanto, ao mesmo tempo, por ver o que tinha acontecido. Eles viajaram com muito pouca bagagem, e eu os vi entrar nas montanhas com grande rapidez. Voltei então ao local do acidente e ouvi um jovem dizer à senhora e ao filho que saltou e que vi com vida: Foste encontrado inconsciente, debaixo de um grande cobertor branco, à beira da estrada, e sem um arranhão. E o jovem foi encontrado deitado na relva grossa e espessa, e não tinha um único pedaço de vidro encostado nele, daqueles que despedaçaram no acidente. Algo realmente lhes protegeram. Perguntou-lhes: Agora, o que farão? A mulher disse: Vamos rapidamente para as montanhas, porque nada está seguro na planície. Eu a vi partir rapidamente com seu filho, e no caminho encontrou o jovem, que tinha saltado ao mesmo tempo com eles. Ele estava muito golpeado e mancava.
Vi a mulher e o jovem a perguntarem-lhe como sobreviveu. Ele disse que, quando os viu saltar, também saltou, mas demorou alguns segundos a fazê-lo. E isso foi quase fatal para a sua vida. E prosseguiu: se não tivesse sido por um cobertor que me cobriu, um cobertor que ele disse não saber de onde veio, mas que o cobriu quando sentiu que estava a morrer, e este cobertor veio em seu auxílio, e foi por isso que ele sobreviveu. Vi que os três foram para as montanhas louvando e glorificando a Deus pelo seu cuidado em salvar as suas vidas e lhes dando outra oportunidade. Naquele momento, amados, foi quando acordei. Meditava sobre tudo isso quando me foi dito: qualquer atraso nesta hora será fatal. Não parem a marcha. Ó amados irmãos, queira Deus que possamos compreender e que, pela misericórdia de Deus, que ainda continua a nos alertar de todas as coisas, que prestemos atenção e que façamos o que for preciso para nos posicionarmos onde sabemos que devemos estar. Que façamos o que sabemos que devemos fazer. Que deixemos a procrastinação, que faz parte das 7 formas de queda, e que, em nome do Senhor, avancemos para estar seguros, não pelas nossas próprias forças, mas em segurança, porque se fizermos a vontade do Eterno, a sua bênção repousará sobre nós. Que o Senhor nos abençoe.